Vamos revelar a verdade sobre os rituais com o sangue dos gladiadores. Na Roma antiga, os gladiadores eram mais do que lutadores na arena. Eles faziam parte de uma tradição sombria que envolvia beber o sangue de seus inimigos derrotados. Esse ritual perturbador surgiu da crença de que o sangue contém uma energia vital que traz força, coragem ou até cura para doenças como a epilepsia. Imagine um grupo de guerreiros musculosos que não apenas se treinam para a batalha, mas também participam dessas práticas horríveis. A cultura dos jogos de gladiadores estava entrelaçada com superstições e uma compreensão rígida da vida e da morte. A violência brutal na arena refletia as crenças espirituais dos gladiadores, que buscavam aproveitar a força de seus inimigos vencidos. Esse paradoxo revela um lado da sociedade romana antiga, que era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, lembrando-nos de como a violência e a fé podem estar profundamente ligadas na história da humanidade. E se eu te disser que multiplicar 111.11 cria mágica? Quando você multiplica esse número único por ele mesmo, você obtém 12.345.987.654.321, uma sequência incrível que mostra um padrão em forma de escada. Primeiro, os números sobem suavemente de 1 a 9 e depois descem graciosamente de volta a 1. Esse padrão fascinante encanta amantes da matemática e mentes curiosas, revelando um fenômeno matemático fantástico. Embora possa parecer apenas um número, 111.111 guarda segredos que revelam a beleza da matemática. Ele nos lembra que os números não são apenas símbolos, eles podem contar histórias e capturar nossa imaginação. Na próxima vez que você ver esse número, lembre-se da surpresa que ele guarda para aqueles que estão prontos para explorar o mundo da multiplicação. Não é incrível como números simples podem criar tanta complexidade e maravilha? Você sabia que esses magníficos seres usam infrassom para se comunicar? Infrassom são ondas sonoras de baixa frequência, abaixo do limite da audição humana. Pode parecer misterioso, mas é muito interessante. Os elefantes conseguem emitir e captar sons com frequência de até 14 Hz, permitindo que eles transmitam mensagens a longas distâncias, às vezes até várias milhas. Essa habilidade única não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante em sua vida social. Os elefantes vivem em grupos familiares próximos e o infrassom os ajuda a se manterem conectados, mesmo quando estão separados por grandes distâncias, permitindo que mantenham relacionamentos e gerenciem a dinâmica de suas redes sociais. Usando zumbidos de baixa frequência, eles podem sinalizar perigo, encontrar parceiros ou coordenar seus movimentos. Não é incrível como esses gigantes gentis se comunicam de maneiras que nem conseguimos ouvir? Se eu te contar sobre os macacos hidráulicos elétricos traseiros? Este dispositivo inovador muda as regras do jogo na manobra de reboques, especialmente nas ruas movimentadas das cidades asiáticas. Imagine um reboque tradicional que se inclina facilmente com o toque de um botão, permitindo que os motoristas passem sem esforço por espaços apertados. O macaco hidráulico elétrico traseiro utiliza potentes mecanismos hidráulicos para levantar e abaixar o reboque, facilitando muito o estacionamento ou a descarga em locais lotados, onde cada centímetro conta. Essa tecnologia não só economiza tempo, mas também reduz o esforço físico dos motoristas, ajudando a prevenir lesões causadas pelo levantamento manual. À medida que as cidades crescem e o espaço urbano diminui, essas ferramentas se tornam essenciais para aumentar a eficiência na logística e no transporte. Elas são um exemplo claro de como as tecnologias modernas continuam a se adaptar aos desafios do dia a dia. Portanto, seja para transportar cargas em uma metrópole movimentada ou simplesmente para se interessar pelas últimas novidades no transporte, o macaco hidráulico elétrico traseiro se destaca como um verdadeiro salvador para os moradores urbanos. Você já se perguntou por que pendrives competiram em Yorkshire? Em um evento inusitado, pendrives participaram de corridas únicas que começaram em uma fazenda em Yorkshire, onde precisavam percorrer uma distância desafiadora de 80 km. Imagine pequenos dispositivos competindo como atletas em uma esteira. Eles enfrentaram obstáculos, atrasos e a imprevisibilidade da transferência de dados. Após quase 1 hora e 15 minutos, os pendrives cruzaram a linha de chegada. Mas o mais surpreendente foi que, nesse tempo, apenas 24% de um arquivo de 300 megabytes havia sido carregado.
Isso mostra que até a tecnologia mais rápida tem seus limites, especialmente ao transferir grandes volumes de dados. As corridas não eram apenas sobre velocidade. Elas destacaram como as tecnologias muitas vezes se comportam de maneira diferente do que esperamos. Seja por conexões lentas ou falhas técnicas, essa corrida estranha nos lembra que, às vezes, até os melhores gadgets precisam de um tempinho para se atualizar. Por que a pressão do oceano ameaça a vida humana? Em grandes profundidades do oceano, a pressão se torna imensa, quase insuportável para o corpo humano. Imagine, a 12.000 pés de profundidade, a pressão é equivalente a ter 50 grandes aviões em cima de você. Essa força extrema esmaga tudo que não foi feito para suportá-la. Para os pesquisadores, isso cria um ambiente hostil com riscos sérios. Até mesmo os submarinos mais modernos enfrentam dificuldades, precisando de materiais grossos e reforçados para sobreviver em tais profundidades. Os exploradores confiam em tecnologias avançadas, como submarinos de grande profundidade, para investigar esses mundos subaquáticos misteriosos. Apesar dos perigos, a curiosidade dos cientistas os impulsiona a explorar territórios desconhecidos, na esperança de revelar os segredos da vida marinha e da história do planeta. Por que continuamos a explorar? Porque entender as profundezas do oceano pode levar a descobertas incríveis, desde novas espécies até a compreensão das mudanças climáticas. Você pode se surpreender. Apelidos brilhantes dos estados. Califórnia e Nevada se destacam como os únicos 2 estados no SWACO, conhecidos por seus apelidos marcantes, que estão diretamente ligados à sua rica história de mineração. A Califórnia é frequentemente chamada de Estado Dourado, em referência à Grande Corrida do Ouro no meio do século XIX. Esse evento não apenas mudou a população da Califórnia, mas também sua economia, já que muitos buscadores de fortuna se mudaram para o estado em busca de riqueza. Por outro lado, Nevada é conhecida como Estado Prateado, refletindo sua própria busca por prata, que ajudou a moldar sua identidade. No meio do século XIX, a mineração de prata trouxe prosperidade a cidades como Virginia City. Esses apelidos memoráveis não são apenas nomes interessantes, eles simbolizam um passado importante que deixou uma marca indelével em ambos os estados. Não é surpreendente como um simples apelido pode contar uma história tão poderosa sobre o passado de um lugar. Descubra o lugar mais frio do universo. Cientistas do MIT criaram um laboratório incrível que atinge a impressionante temperatura de 270 graus Celsius. Essa conquista o torna ainda mais frio do que o vasto espaço do cosmos, onde a temperatura média é de cerca de 270,45 graus Celsius. Para comparação, a Antártida já teve o recorde da temperatura mais baixa na Terra, registrada em 89,2 graus Celsius em 1983. O frio extremo alcançado neste laboratório é importante para o estudo da mecânica quântica e do comportamento dos átomos. Ao resfriar os átomos próximos ao zero absoluto, os pesquisadores podem observar fenômenos estranhos que não podem ser vistos em temperaturas mais altas, como os condensados de Bose-Einstein. Nesse estado único, as partículas se comportam como um todo quântico, levando a descobertas fascinantes. Não é incrível que condições tão extremas possam nos ajudar a desvendar os mistérios do universo? Você já visitou a maior fonte termal do mundo? Localizadas em paisagens deslumbrantes no Colorado, as fontes termais de Glenwood são conhecidas por ter a maior piscina de água quente do mundo, com mais de 120 metros de comprimento. Essa maravilha natural oferece uma combinação única de relaxamento e propriedades curativas, atraindo visitantes de longe que buscam conforto em suas águas tranquilas. A piscina é preenchida com água rica em minerais, aquecida por atividade geotérmica, tornando-se o local perfeito para um dia calmo de natação e descanso. Ao redor da piscina, há vistas impressionantes das montanhas e da vegetação, que aumentam a sensação de estar em um refúgio natural. Se você deseja relaxar os músculos cansados ou simplesmente aproveitar um mergulho tranquilo, as fontes termais de Glenwood oferecem um santuário luxuoso que une natureza e conforto. É um ótimo lugar para famílias, casais ou qualquer um que queira desfrutar de puro relaxamento. Então, por que não planejar sua visita a essa incrível fonte termal e aproveitar todos os seus benefícios? Você sabia que um estudante criou a melhor Mona Lisa?
Recentemente, os amantes da arte ficaram maravilhados ao descobrir que um dos alunos de Leonardo da Vinci, um artista talvez menos conhecido, fez uma cópia exata da famosa pintura no mesmo ateliê. Essa cópia não é apenas um duplicado, ela está muito bem preservada, permitindo que os espectadores vejam detalhes que se perderam ou foram danificados na obra original. O estudante capturou as nuances de cor e a técnica de pintura que Da Vinci usou, oferecendo informações valiosas sobre os métodos do mestre. Quando os especialistas analisam essa impressionante obra, eles obtêm uma compreensão mais profunda das técnicas artísticas da época do Renascimento. Isso levanta uma questão interessante sobre quão próxima a cópia está da visão original de Da Vinci. É possível que esse estudante, trabalhando sob a orientação de uma figura tão lendária, tenha retratado a Mona Lisa de uma forma que lança nova luz sobre seus mistérios. E isso pode te surpreender. O universo é imenso. Isso significa que ele é incrivelmente vasto. Nesse enorme espaço, existem cerca de 2 trilhões de galáxias, cada uma cheia de incontáveis estrelas, totalizando cerca de 1 septilhão de estrelas. Imagine só. Para comparação, 1 septilhão é um número seguido de 24 zeros. Mas aqui está o ponto. O que conseguimos observar é apenas uma pequena parte de todo o universo. Muitos cientistas acreditam que o universo pode ser infinitamente maior do que aquilo que vemos. Então, toda vez que você olha para o céu noturno e vê um mar de estrelas, você está vendo apenas uma fração da tapeçaria cósmica que se estende além da nossa imaginação. Não é incrível pensar em quantas coisas ainda estão esperando para serem descobertas? O que realmente torna a Copa do Mundo de futebol tão popular? A Copa do Mundo não é apenas um torneio, é um fenômeno global que envolve bilhões de fãs. Acontece a cada 4 anos e mostra as melhores nações do futebol competindo pela glória. Este evento atrai uma enorme audiência, com cerca de 3,5 bilhões de espectadores acompanhando o torneio. A atenção aumenta à medida que as equipes lutam pelo prestigiado troféu, unindo diferentes culturas e criando um espírito de camaradagem entre os torcedores. Momentos icônicos como a mão de Deus de Diego Maradona e os gols impressionantes do Brasil ficaram para sempre na história do esporte. Em cada Copa do Mundo, vemos histórias incríveis de azarões e partidas inesquecíveis que mudam o curso da história do futebol. As redes sociais fervilham de emoções, enquanto os torcedores apoiam suas equipes, compartilhando sua paixão com muitos outros. Então, o que continua a fazer da Copa do Mundo o evento esportivo mais assistido do mundo? Você já se perguntou por que o Lago Champlain borbulha? Essa maravilha natural, em Waiotapu, na Nova Zelândia, é famosa por sua aparência vibrante e efervescente, parecendo um copo de champanhe, o que a torna tão especial. O lago atinge altas temperaturas e a água fervente cria bolhas hipnotizantes na superfície. Sua cor azul esverdeada brilhante é resultado de vários minerais que dão à água tons que encantam os olhos. Visitantes se esforçam para ver essa maravilha geotérmica, atraídos pelo espetáculo único e pelos sons relaxantes da água borbulhante. O Lago Champlain não é apenas bonito, mas também abriga muitos micro-organismos que prosperam em suas condições extremas. Esse ecossistema fornece aos cientistas informações valiosas sobre a vida em ambientes hostis, ajudando a entender como organismos podem existir em planetas como Marte ou em luas geladas. Então, da próxima vez que você ver um copo de champanhe espumante, pense nas maravilhas que acontecem em Waiotapu, onde a natureza apresenta um show borbulhante que está esperando para ser explorado. Você já pensou por que a música nos cura? Antes de se tornar um músico famoso, Macklemore trabalhou em um centro para jovens, dedicando seu tempo a ajudar os jovens a se expressarem através do rap. Ele entendia que muitos desses jovens enfrentavam dificuldades sérias e acreditava que a música poderia ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Em suas aulas, Macklemore inspirava a juventude a transformar suas emoções e histórias em letras, permitindo que encontrassem suas vozes em um mundo que muitas vezes parece isolante e opressivo. Essa experiência não só influenciou sua própria música, mas também destacou a importância da expressão criativa na cura e no crescimento pessoal. Ao dar aos jovens ferramentas para falar sobre suas dificuldades, ele os ajudava a lidar com as emoções e a desenvolver a autoconfiança. Não é inspirador como a arte pode mudar vidas? Você pode se surpreender. Franklin inventou os boias. Em 1717, Benjamin Franklin, um dos fundadores da América, criou os boias para ajudar as pessoas a flutuar enquanto nadavam.
Esses dispositivos inovadores eram feitos de madeira e outros materiais, representando um grande avanço na segurança na água. Imagine como é difícil nadar sem braços e pernas. Franklin entendia as dificuldades que alguns nadadores enfrentavam, especialmente aqueles que não sabiam nadar bem ou estavam apenas aprendendo. Suas boias permitiam que os nadadores mantivessem a flutuação e a confiança na água, tornando a natação mais acessível. Naquela época, a maioria dos equipamentos de segurança era primitiva, e a invenção cuidadosa de Franklin mostrou sua criatividade e compreensão das necessidades humanas. As boias combinavam praticidade e engenhosidade, mostrando que até soluções simples podem mudar a vida das pessoas. Graças ao espírito inventivo de Franklin, nadar se tornou uma atividade mais divertida e segura para muitos. Não é incrível? Você pode se surpreender. O menor peixe do mundo. O peixe-patinha, uma pequena maravilha das Filipinas, é o menor peixe do planeta. Ele mede menos de 1 centímetro e, por causa do seu tamanho diminuto, muitas vezes passa despercebido. Os peixes-patinhas vivem em águas doces, onde se movem rapidamente entre plantas e detritos. Suas adaptações únicas, como corpos transparentes e nadadeiras especializadas, facilitam a locomoção no ambiente aquático. Essas criaturas incríveis desempenham um papel importante em seu ecossistema, participando da cadeia alimentar subaquática. Apesar de seu tamanho pequeno, os peixes-patinhas realmente fascinam, provando que grandes coisas vêm em pacotes pequenos. O que mais pode estar escondido nas águas do mundo, esperando para ser descoberto? Você sabia sobre a diplofobia e seu impacto nas refeições? Essa rara fobia, chamada diplofobia, pode tornar situações sociais, como almoçar com amigos ou familiares, assustadoras. Pessoas com essa ansiedade costumam se preocupar em serem julgadas ou criticadas por seus hábitos alimentares, o que as leva a evitar comer em público ou até mesmo na companhia de outros. Imagine-se sentado à mesa, cheia de comida deliciosa, enquanto sente nervosismo e constrangimento a cada garfada. Esse desconforto intenso pode surgir de experiências passadas ou de um medo geral de interações sociais, transformando as refeições em uma fonte de estresse em vez de prazer. Para alguns, não é apenas o ato de comer em público, mas a própria ideia de compartilhar essa experiência com os outros que causa ansiedade. Como os almoços costumam ser eventos sociais, a diplofobia pode isolar as pessoas, afetando seus relacionamentos e vida social. Terapia e grupos de apoio podem ajudar aqueles que sofrem com isso a aprender a lidar com a ansiedade. Você já se sentiu nervoso ao comer na frente de outras pessoas? É verdade que uma pessoa sem braços pode atirar com arco? Matt Stutzman quebrou um incrível recorde mundial de tiro com arco em longas distâncias, mostrando uma força e habilidade impressionantes, apesar de não ter braços. Nascido sem braços devido a uma condição rara, Matt não deixou que isso o impedisse. Em vez disso, ele treinou arduamente para dominar a arte do tiro com arco, usando as pernas para puxar a corda e mirar com precisão. Sua determinação e métodos inovadores inspiraram muitas pessoas, provando que é possível superar limitações. Matt não só compete em alto nível, mas também defende atletas com deficiência, mostrando que tudo é possível. Sua trajetória envolve não apenas habilidade e prática, mas também um espírito resiliente que motiva outros a enfrentarem suas próprias dificuldades. O que você acha? Consegue repetir sua incrível conquista em precisão e foco? Difícil de acreditar, mas a Antártica é um deserto. Embora muitos de nós imaginem desertos como lugares quentes e arenosos, o deserto da Antártica é o maior do mundo, cobrindo quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa região gelada é frequentemente ignorada devido às suas temperaturas congelantes e à neve. No entanto, um deserto é definido por baixos níveis de precipitação, e a Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 250 milímetros de neve por ano na maioria das áreas. A paisagem branca e desolada é, na verdade, exposta a ventos fortes e condições extremamente secas, tornando-a um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui vivem animais incríveis, como pinguins e focas, que se adaptaram à vida nesse clima frio. Então, da próxima vez que você pensar em desertos, lembre-se de que a Antártica é uma candidata impressionante ao título de maior deserto do nosso planeta. Não é surpreendente que um lugar tão frio possa ter esse recorde? Você já se perguntou por que a ciabatta é tão popular? A ciabatta não é apenas um pão.
É uma deliciosa criação italiana, conhecida por sua forma retangular e crosta crocante. Este pão tem uma estrutura leve e arejada, com grandes bolhas de ar, o que lhe confere uma textura única que muitos acham irresistível. Cada pedaço é uma combinação incrível de crocância e maciez. As pessoas adoram a ciabatta pela sua versatilidade, pois é perfeita tanto para sanduíches quanto para acompanhar sopas ou molhos. Seu sabor também merece destaque. Levemente noz e um pouco azedo, combina muito bem com diversos recheios, incluindo azeite de oliva e vinagre balsâmico. Além disso, a estrutura firme do pão permite que ele suporte recheios substanciais, tornando-se uma escolha favorita na culinária italiana. Então, da próxima vez que você saborear um pão ciabatta fresco, lembre-se de que não se trata apenas do sabor, é uma peça de arte culinária. Incrível, mas é verdade. Anatoly Powerlifting, mais conhecido como Vladimir Shimondenko, fez um grande sucesso no mundo dos esportes de força. Este atleta de alto desempenho impressionou os fãs ao agachar com mais de 200 quilos e levantar quase 300 quilos no levantamento terra. Conquistas que exigem não apenas força física, mas também muita disciplina e dedicação. O que o diferencia não são apenas suas habilidades impressionantes, mas também sua abordagem única à vida. Ele se apresenta como um humilde faxineiro na academia, o que contrasta fortemente com seus talentos extraordinários, cativando o público em diversas plataformas digitais. Os espectadores frequentemente ficam maravilhados quando ele transita facilmente entre seu trabalho cotidiano e demonstrações de levantamentos incríveis, revelando a surpreendente realidade de uma força oculta e uma atitude pé no chão. Anatoly Powerlifting inspira muitos a acreditar que a grandeza pode vir dos lugares mais inesperados. Alguém mais pode desafiar as normas como ele? Os pelos lanugos são finos e macios e podem ser surpreendentemente importantes para manter a temperatura do corpo, especialmente em condições adversas. Eles geralmente aparecem nos fetos no útero, ajudando a regular o calor antes do nascimento. Embora pareça uma característica insignificante, esses pelos delicados funcionam como uma camada de gordura, agindo como isolamento. Para pessoas que têm dificuldade em manter reservas de gordura suficientes, os lanugos podem servir como uma proteção natural contra o frio. É incrível como nossos corpos se adaptam, não é? Normalmente os lanugos caem antes do nascimento, mas em algumas pessoas eles podem persistir na infância ou em certas condições médicas. Quando falamos sobre sobrevivência, cada detalhe conta. Os lanugos são mais um exemplo de como nossos corpos desenvolveram maneiras de nos proteger e preservar em diferentes situações. Você já ouviu falar de algo tão fino, mas tão importante? Você pode se surpreender. O cheiro e o sono profundo. Quando você entra em sono profundo, seu olfato fica menos ativo. Esse fenômeno interessante significa que até cheiros fortes como fumaça podem não te acordar. Seu cérebro entra em um estado em que é menos sensível ao ambiente, priorizando o descanso e a recuperação. Cientistas acreditam que essa diminuição da sensibilidade é um mecanismo de sobrevivência, permitindo que nos concentremos na recuperação do corpo sem interrupções constantes. No entanto, isso destaca um importante problema de segurança. Confiar apenas nos instintos enquanto dorme pode ser perigoso. Por isso, detectores de fumaça são essenciais em casa. Eles servem como um apoio confiável para seus sentidos, alertando sobre perigos, mesmo quando suas percepções naturais estão em modo automático. Então, embora o sono profundo seja importante para a saúde, não se esqueça da segurança e instale alarmes. E se eu disser que os dinossauros beberam sua água? É verdade. Cada vez que você toma um gole de água, pode estar ingerindo moléculas que passaram pelos corpos dos dinossauros há milhões de anos. Esse fato fascinante destaca o incrível processo de reciclagem da água na Terra. A água está sempre se movendo pelo ambiente em um ciclo chamado ciclo hidrológico. Ela evapora dos oceanos e rios, forma nuvens e depois retorna na forma de chuva ou neve. No caminho, a água passa por plantas, animais e até mesmo por criaturas antigas, como os dinossauros. Estudos mostram que as moléculas de água podem permanecer no ciclo por muito tempo, passando por inúmeras mudanças, mas continuando a fazer parte de um único reservatório global. Então, da próxima vez que você matar a sede, lembre-se de que a água que você está bebendo pode ter saciado a sede de um T-Rex ou de um Triceratops. Legal, não é? Você já se perguntou por que as orquídeas são tão únicas?
Com mais de 25 mil espécies, as orquídeas são um dos grupos de plantas mais diversos do planeta, representando cerca de 10% de todas as espécies vegetais. Sua incrível capacidade de adaptação não é apenas uma coincidência, é resultado de estratégias inteligentes de sobrevivência. Muitas orquídeas usam mimetismo para enganar os polinizadores e atraí-los. Por exemplo, algumas se parecem com fêmeas de insetos para atrair machos, enquanto outras liberam feromônios atraentes, imitando aromas que certos insetos acham irresistíveis. Essa combinação astuta aumenta suas chances de polinização bem-sucedida, ajudando-as a se reproduzir de forma mais eficaz em diferentes condições. Com suas cores vibrantes e formas complexas, as orquídeas não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Suas fascinantes adaptações levantam questões sobre as complexas relações entre plantas e polinizadores. Não é incrível a criatividade da natureza? Você já se perguntou por que os bilionários doam parte de sua riqueza? Chuck Finney, que já foi um bilionário com uma fortuna de 6,3 bilhões de dólares, é um exemplo inspirador de filantropia. Ele ficou famoso por ter doado mais de 99% de sua fortuna para ajudar crianças de famílias carentes a obter educação superior. Assim, ele mostrou que a riqueza não é apenas acumular dinheiro, mas também ter a oportunidade de mudar vidas. Suas doações financiaram bolsas de estudo, programas educacionais e iniciativas que ajudam jovens em todo o mundo. A surpreendente decisão de Finney de viver com cerca de 2 milhões de dólares, investindo no futuro das próximas gerações, desafia a imagem comum dos bilionários. Em vez de acumular riqueza para si mesmo, ele acreditava na importância de retribuir à sociedade. Seu legado é um poderoso lembrete de que o verdadeiro sucesso está em ajudar os outros. Como seria nosso mundo se mais bilionários seguissem seu exemplo? Você já ouviu falar dos riscos do uso inadequado de medicamentos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, impressionantes 50% de todos os medicamentos são usados de forma errada, ou seja, são tomados de maneira incorreta ou não são tomados de jeito nenhum. Essa estatística preocupante revela um problema sério. Se as prescrições não são seguidas corretamente, cerca da metade dos resultados esperados pode ser perdida. O uso inadequado pode gerar gastos desnecessários para as pessoas e para os sistemas de saúde, sem mencionar os riscos potenciais à saúde. Por exemplo, esquecer uma dose ou tomar uma dose excessiva pode não apenas tornar o medicamento ineficaz, mas também causar efeitos colaterais prejudiciais. É claro que entender o uso correto dos medicamentos é fundamental para todos. Ao seguir as recomendações médicas, podemos garantir que o tratamento seja eficaz, melhorar os resultados de saúde e, no final, economizar dinheiro. Então, como podemos nos motivar e motivar os outros a usar os medicamentos de forma mais responsável? Prepare-se para se surpreender com o Festival Falas em Valência. Esta festa vibrante é famosa por suas impressionantes estátuas gigantes, conhecidas como falas, criadas por artistas locais. Todo ano, a cidade se enche de emoção quando essas figuras colossais, muitas vezes retratando cenas satíricas ou personagens famosos, são feitas com precisão e criatividade. O festival começa com desfiles, fogos de artifício e música, atraindo multidões de todos os lugares para se juntar à diversão. No momento culminante desse espetáculo, as estátuas gigantes são queimadas em uma emocionante exibição de fogo e luz, marcando tanto um final dramático quanto um novo começo. As pessoas se reúnem para testemunhar essa transformação ardente, preenchendo o ar com gritos de alegria e suspiros de admiração. Essa tradição única não só demonstra o talento artístico, mas também encarna o espírito comunitário, enquanto os moradores se unem para celebrar sua cultura. Você está pronto para vivenciar este festival de fogo? Surpreendentemente, as verdadeiras cucos são aves reais. Esses seres incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Eles vivem em desertos áridos no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Conhecidos por sua velocidade impressionante, os cucos podem atingir até 32 km por hora, movendo-se rapidamente pela paisagem com a graça de um carro esportivo. Suas pernas longas e forma corporal única permitem que eles corram rapidamente, capturando insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Com suas penas brilhantes em preto e branco e um penacho característico, os cucos são uma visão que vale a pena ver. Essas aves se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente, usando sua velocidade para escapar de predadores, como os gaviões.
Elas chamam a atenção não apenas por seus movimentos rápidos, mas também por seus hábitos peculiares, como preferirem saltar em vez de voar, o que as torna únicas entre as aves. Você já viu uma delas na natureza? E se eu disser que os palhaços estão desaparecendo dos parques? É verdade. Alguns parques de diversão decidiram remover os palhaços das atrações, pois muitos visitantes os acham assustadores. Essa tendência destaca um medo único e muitas vezes surpreendente, conhecido como coulrofobia, que é mais comum do que você imagina. Para algumas pessoas, as características exageradas dos palhaços, seu comportamento imprevisível e suas roupas coloridas podem causar desconforto em vez de alegria. Lembra dos filmes clássicos ou shows com palhaços divertidos? Para muitos visitantes, essa imagem brincalhona é ofuscada por preocupações e experiências ruins. Como resultado, os parques querem que seus visitantes se sintam à vontade e aproveitem o tempo sem medo. Então, seja você fã ou alguém que se esconde ao vê-los, parece que os palhaços estão se tornando menos presentes no mundo do entretenimento. O que você acha dessa mudança nos parques temáticos? Porque os carros antigos pareciam mais limpos que os cavalos. No início dos anos 1900, as cidades estavam cheias de carruagens puxadas por cavalos, o que causava sérios problemas de poluição. Todos os dias, milhares de cavalos deixavam dejetos que se acumulavam nas ruas, criando um ambiente urbano desagradável e insalubre. Com o crescimento da população urbana, essa questão se tornava cada vez mais relevante, e muitos ficaram felizes com a chegada dos carros. As pessoas acreditavam que os veículos não apenas reduziriam a bagunça, mas também criariam uma atmosfera mais agradável. A ironia é que, embora os carros fossem vistos inicialmente como uma alternativa mais limpa aos cavalos, logo se tornaram uma das principais fontes de poluição. Os carros emitem gases de efeito estufa e contribuem para a poluição do ar, que hoje é um problema global. Essa reviravolta interessante mostra como nossa dependência de diferentes meios de transporte mudou ao longo do tempo, muitas vezes com consequências inesperadas para o meio ambiente. Você sabia que os pais nomeavam os filhos em homenagem a doenças? No século 1600, alguns pais tomavam a decisão incomum de dar aos filhos nomes de doenças graves, como cólera e tifo. Essa tendência estranha pode parecer surpreendente hoje, mas oferece uma visão interessante de como a sociedade via as doenças naquela época. As pessoas frequentemente acreditavam que nomear a criança em homenagem a uma doença poderia servir como um lembrete ou aviso sobre os perigos associados a essas enfermidades. Além disso, isso refletia o conhecimento médico e as opiniões sociais sobre saúde na época. Os nomes funcionavam como alertas, possivelmente aumentando a conscientização sobre doenças que eram comuns naquele tempo. Essa prática notável também destaca como nossas percepções sobre saúde e tradições de nomenclatura mudaram ao longo dos séculos. O que você acha de nomes tão incomuns? Acredite ou não, pumbazo é um prato que vale a pena experimentar. Este popular prato mexicano atrai amantes da comida com sua combinação única de sabores e texturas. O pumbazo é feito de um pão denso, que é habilidosamente recheado e generosamente coberto com um molho rico à base de guajillo. O segredo está no pão, que tem a consistência perfeita para absorver o molho picante sem desmanchar, tornando-o uma ótima escolha para qualquer ocasião. Você frequentemente encontrará pumbazo em festas vibrantes e movimentados mercados de rua, o que destaca a essência da tradição culinária mexicana. As pessoas se reúnem em torno dessas barracas não apenas pelo sabor delicioso, mas também pela sensação acolhedora de uma mordida suculenta que lembra o lar. Se você é fã de pratos picantes ou apenas quer experimentar algo novo, o pumbazo promete ser uma iguaria inesquecível. Portanto, da próxima vez que você explorar a culinária mexicana, não perca essa deliciosa obra-prima. Descubra a incrível conexão entre crocodilos e piurritos. Essa relação fascinante mostra a cooperação da natureza em seu melhor. Crocodilos, grandes répteis que costumam se esconder em águas tropicais, têm uma parceria única com os piurritos egípcios, pequenas aves de plumagem vibrante. Quando os crocodilos abrem suas bocas, não estão apenas tomando sol. Eles estão convidando os piurritos para uma sessão de limpeza dental. Essas aves corajosas pulam para dentro, removendo restos de comida e parasitas incômodos que ficam presos entre os dentes do crocodilo. Essa colaboração é benéfica para ambos. Os piurritos ganham um almoço grátis
enquanto os crocodilos desfrutam de dentes limpos, reduzindo o risco de infecções. É um exemplo perfeito de simbiose, um termo científico que descreve a interação entre diferentes espécies, onde ambas as partes se beneficiam. Ver esse par inusitado em ação é um lembrete de como a vida está interconectada. Você já viu uma parceria tão incrível na natureza? Você já pensou por que o Brasil é um paraíso para as árvores? O Brasil abriga a maior quantidade de espécies de árvores do mundo, com mais de 8.700 tipos diferentes. Essa diversidade é incomparável, tornando as florestas amazônicas e outras florestas do país verdadeiros tesouros ecológicos. O mais impressionante é que cerca da metade dessas espécies é endêmica, ou seja, só existe no Brasil. Essa flora única sustenta muitos animais selvagens, oferecendo habitat para inúmeras aves, mamíferos e insetos. A importância dessas árvores vai além da beleza. Elas desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono, na produção de oxigênio e na manutenção dos ecossistemas. Diante de ameaças como o desmatamento e as mudanças climáticas, é crucial proteger essas espécies valiosas e seus habitats. Portanto, da próxima vez que você admirar uma árvore, lembre-se de que ela pode ser um dos muitos tesouros únicos que fazem do Brasil um centro de biodiversidade. Por que Sonia Pen pinta diretamente na pele? Esta talentosa artista leva a arte do body art a um novo nível, usando a pele humana como tela. Cada uma de suas obras complexas celebra a beleza única e a diversidade de cada pessoa. Em vez de métodos tradicionais de pintura, ela transforma a pele em incríveis obras de arte, desafiando corajosamente os padrões de beleza da sociedade. Suas criações não apenas mostram criatividade, mas também transmitem uma poderosa mensagem sobre a aceitação das nossas diferenças. Cada desenho conta uma história, transformando cada corpo em um verdadeiro mestre, refletindo a identidade pessoal e a riqueza cultural. A abordagem de Sonia incentiva o público a repensar o que é beleza e provoca discussões sobre aceitação e autoexpressão. Então, da próxima vez que você ver body art, pense nas camadas de significado e emoção por trás dessas vibrantes obras. Você já considerou sua pele como uma tela? Descubra os incríveis benefícios do delineador com FPS. Este produto inovador combina maquiagem e cuidados com a pele, realçando seus olhos e protegendo-os dos raios UV prejudiciais. Delineadores tradicionais focam apenas na estética, mas este delineador especial utiliza FPS e Semprotan, uma fórmula única que oferece benefícios duplos. Ao aplicar este delineador, você não só destaca os olhos, mas também cria uma barreira protetora contra a exposição solar, que pode danificar a pele. Este produto é feito para quem quer estar bonito e cuidar da pele, mudando as regras da rotina de beleza. Imagine aproveitar um dia ensolarado sem se preocupar com os danos do sol na delicada pele ao redor dos olhos. A capacidade de melhorar sua maquiagem e proteger contra os raios UV é o futuro dos produtos de beleza. Fique de olho nessa novidade empolgante na próxima vez que for comprar maquiagem. Por que o pão fatiado gera histórias tão curiosas? Existe um mito popular de que o governo do Zerpan proibiu o pão fatiado durante a Segunda Guerra Mundial para economizar recursos. Embora em 1943 tenha havido uma proibição temporária, isso se deveu principalmente a problemas de embalagem e ao aumento dos preços dos materiais. No entanto, essa proibição não foi uma medida de longo prazo. Na verdade, durou apenas algumas semanas, antes que o público protestasse fortemente. Amantes do pão em todo o país expressaram seu descontentamento, afirmando que o pão fatiado é uma conveniência da qual não podem abrir mão. No final, o governo revogou a proibição, mostrando o quanto as pessoas valorizavam esse produto delicioso e pronto para consumo. Esse mito evoluiu ao longo dos anos, levando muitos a acreditar que a proibição fazia parte de uma estratégia militar mais ampla, e não apenas uma reação de curto prazo a problemas de recursos. Você já parou para pensar com que frequência pisca? Acredite ou não, uma pessoa pisca cerca de 25.000 vezes por semana. Esse ato simples pode parecer automático, mas desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Piscar ajuda a manter os olhos hidratados e confortáveis, espalhando lágrimas pela superfície e limpando poeira e sujeira. Cada piscar dura apenas uma fração de segundo, mas melhora significativamente nossa concentração no mundo ao nosso redor. Além disso, piscar serve como uma pequena pausa para o nosso cérebro, ajudando a processar informações de forma mais eficiente.
Na verdade, quando estamos focados em algo, como ler ou trabalhar no computador, a frequência dos piscadas geralmente diminui. Por isso, você pode notar que seus olhos ficam cansados ou secos após muito tempo na tela. Então, da próxima vez que você se pegar piscando, lembre-se de que não é à toa. Seus olhos agradecem por você cuidar da saúde e clareza deles. Quem diria que um ato tão pequeno poderia trazer tantos benefícios? Surpreendentemente, lagartos podem espirrar sangue. O lagarto de chifres curtos possui um mecanismo de defesa incrível, que é impressionante e bastante incomum. Quando atacados por predadores como coiotes ou lobos, esse pequeno réptil pode expelir um jato de sangue dos olhos a uma distância de até 1 metro. Como isso funciona? Os seios oculares do lagarto se enchem de sangue, criando pressão que lança o sangue em um jato inesperado. Isso não é apenas um truque. O sangue expelido contém substâncias que têm um gosto horrível para os potenciais atacantes, fazendo com que pensem 2 vezes antes de persegui-lo. Usando essa tática única, o lagarto de chifres curtos consegue confundir e afastar os predadores, dando a si mesmo uma chance de escapar. No entanto, esse truque dramático é usado apenas em situações extremas, destacando o quão adaptáveis e inteligentes esses pequenos seres podem ser na natureza. Você consegue imaginar que tubarões não têm câncer? Esse mito é mais comum do que você pensa. Embora os tubarões tenham uma biologia incrível e um sistema imunológico forte, eles não estão imunes ao câncer. A crença de que essas criaturas antigas nunca ficam doentes provavelmente surgiu de estratégias de marketing que promovem a cartilagem de tubarão como um possível remédio contra o câncer. Essas afirmações não são apoiadas por pesquisas científicas, tornando-as enganosas. Os tubarões nadam nos oceanos há mais de 400 milhões de anos, mas podem desenvolver tumores como outros animais. Dados científicos reais mostram que, em vez de serem super criaturas livres de doenças, os tubarões são muito parecidos conosco. Entender a verdade sobre os tubarões nos ajudará a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de preservar suas populações, em vez de seguir mitos que podem ameaçar sua sobrevivência. Então, por que as pessoas continuam a promover essas ideias enganosas? E se eu disser que os espelhos podem enganar seus olhos? É verdade. A forma do espelho influencia muito como nos vemos. Por exemplo, um espelho curvo pode distorcer a percepção da altura e largura. Quando você está na frente de um espelho levemente curvado, pode parecer mais alto, mais baixo, mais largo ou até mais magro do que realmente é. Isso não é apenas uma brincadeira, pode afetar seriamente como você vê sua aparência. Nos banheiros onde muitos de nós começam o dia, esses reflexos enganosos podem levar a ideias irreais sobre o corpo. Na próxima vez que você se olhar escovando os dentes, pense no que esse espelho realmente está dizendo. Você está vendo a si mesmo de verdade ou apenas o reflexo de uma distorção? Espelhos não são apenas vidro, eles podem impactar inesperadamente nossa percepção de nós mesmos. Você vai se surpreender ao saber que o Ozzfest é incrível. Este lendário festival de música pesada, criado pela lenda Ozzy Osbourne e sua esposa Sharon, conquistou o mundo desde sua estreia. O Ozzfest não é apenas um festival, é um evento emocionante que atrai fãs apaixonados de todos os tipos, ansiosos para curtir apresentações ao vivo das melhores bandas de rock. Imagine um fim de semana cheio de headbanging, energia inesquecível e uma atmosfera repleta de emoção. Os participantes costumam descrever este evento como uma celebração da cultura rock e da amizade entre os metalheads. Com artistas renomados no line-up, o festival é imperdível para todos os amantes de música pesada. Este festival também cria um espaço para os fãs se conectarem, compartilharem seu amor pelo rock e experimentarem a onda da música ao vivo como nunca antes, pronto para sentir a energia do Ozzfest. O que realmente une as comunidades. Recentemente, os moradores de Bracalama receberam uma mensagem importante que gerou uma onda de discussões. Este anúncio não é apenas uma atualização, ele destaca a importância da comunicação para a unidade e a colaboração. Quando a informação é compartilhada de forma clara, as comunidades conseguem lidar melhor com os desafios e celebrar os sucessos juntas. Em Bracalama, a repetição dessa mensagem mostra como é fundamental que as pessoas estejam informadas e interajam umas com as outras. Seja sobre eventos locais, troca de recursos ou apoio em tempos difíceis, uma comunicação eficaz fortalece os laços e cria resiliência. A empolgação, após essa mensagem, demonstra como comunidades unidas prosperam quando todos se sentem informados e envolvidos.
Como a sua comunidade se mantém atualizada? Difícil de acreditar, mas os aniversários na Venezuela viraram um caos. Nas áreas de trabalho do país, existe uma tradição adorada de comemorar aniversários com uma bagunça divertida de farinha, água fria e ovos. Imagine, quando o aniversariante chega, os amigos se reúnem, prontos para a festa. A celebração começa quando alguém cuidadosamente quebra um ovo na cabeça do aniversariante, simbolizando o início da festa. Logo, todos se juntam jogando farinha e espirrando água fria, resultando em risadas e rostos sujos e alegres. Essa prática vibrante não só traz alegria ao dia especial, mas também fortalece os laços na comunidade, mostrando o espírito de diversão que envolve a todos. Embora possa parecer estranho para os de fora, essa tradição reflete perfeitamente a alegria e a amizade que amigos e familiares compartilham na Venezuela. Pronto para se juntar à festa? Você sabia da forma flamejante da Catedral de São Basílio? Esta construção icônica na Praça Vermelha em Moscou é famosa por suas cúpulas coloridas que lembram chamas. A catedral foi construída no século XVI por ordem de Ivan, o Terrível, em homenagem à vitória sobre Kazan. Cada cúpula tem uma forma única e é pintada em cores vibrantes, criando uma vista impressionante que atrai turistas de todo o mundo. A arquitetura combina elementos dos estilos russo e bizantino, dando-lhe uma aparência singular, entre outros monumentos históricos. Os turistas costumam se reunir em torno desta catedral fascinante, não apenas por sua aparência, mas também por sua rica história. Ao se aproximar, você notará como as cúpulas brilham ao sol, intensificando a ilusão de fogo. Este design mágico torna a Catedral de São Basílio um símbolo da Rússia e um lugar imperdível para todos que visitam Moscou. Você já se imaginou diante de uma obra-prima tão vibrante? Você conhece os enigmáticos cinzas? Essas criaturas intrigantes são frequentemente descritas por pessoas que afirmam ter tido encontros próximos. Normalmente, elas são retratadas como seres pequenos, com cabeças grandes e olhos negros profundos. Os cinzas despertam curiosidade e preocupação em quem acredita ter sido sequestrado. Muitos que relatam esses sequestros falam de uma estranha sensação de paralisia, que os faz sentir-se imóveis e vulneráveis. Essa sensação assustadora, muitas vezes, vem acompanhada de uma experiência angustiante de tempo perdido, quando horas ou até dias parecem desaparecer sem explicação. Esses relatos levantam questões interessantes sobre o propósito desses encontros. Os cinzas estão realizando experimentos, ou talvez tentando se comunicar conosco, de maneiras que ainda não compreendemos. Esse fenômeno continua a atrair a atenção de entusiastas, pesquisadores e céticos, enquanto as pessoas debatem se esses encontros são reais ou apenas frutos de uma imaginação ativa. Stella Pagani surpreendeu o mundo com sua digitação rápida. Em 1946, essa mulher extraordinária quebrou o recorde do Guinness ao digitar impressionantes 216 palavras em apenas 1 minuto em uma máquina de escrever elétrica da IBM. Imagine quão rápido isso é. Esse feito impressionante demonstra não apenas sua incrível coordenação motora, mas também sua atenção aguçada. Na época em que as máquinas de escrever eram comuns, mas a digitação rápida não era amplamente reconhecida, a conquista de Stella foi revolucionária. Ela inspirou muitos a aprimorar suas habilidades de digitação e a valorizar a arte da comunicação eficaz. Hoje, digitar pode parecer uma tarefa simples, mas naquela época exigia esforço e prática. O recorde de Stella é um testemunho de seu talento, e é interessante pensar em como sua conquista abriu caminho para futuros digitadores e até mesmo para o desenvolvimento da tecnologia de impressão moderna. Quantas palavras você consegue digitar em 1 minuto? Um fato interessante sobre nossos pensamentos. Um estudo recente mostra que 30–50% das pessoas podem não ter um diálogo interno. Essa ideia surpreendente significa que muitas pessoas não experimentam um fluxo constante de palavras ou diálogos em suas cabeças, algo que consideramos comum para todos. Imagine como é viver sem uma voz interna que guia seus pensamentos ou decisões. Mas há algo ainda mais fascinante. Essa afirmação gerou debates entre psicólogos. Alguns especialistas afirmam que todos têm alguma forma de pensamento interno, apenas se expressa de maneiras diferentes. Outros insistem que muitas pessoas realmente percebem o mundo sem o típico diálogo interno. Isso levanta questões sobre como entendemos a consciência e a autorreflexão. Você ouve seus pensamentos ou sua mente está cheia de imagens e sensações?
Este estudo desafia nossa percepção de como nos relacionamos com nossos pensamentos e a complexidade da experiência humana. Você sabia que existe uma lei em Connecticut sobre pepinos que saltam? Essa lei curiosa surgiu em 1948 após um escândalo. Para garantir a qualidade dos alimentos vendidos, os legisladores decidiram proibir a venda de pepinos que não saltam. Essa regra foi criada para proteger as pessoas de fraudes ou pepinos de má qualidade. Você pode estar se perguntando como um pepino pode saltar. Na verdade, se os pepinos forem feitos corretamente, eles devem ser firmes e, ao cair de uma certa altura, podem saltar um pouco. Essa lei nos lembra como situações estranhas podem levar à criação de normas alimentares. Embora possa parecer engraçado hoje, ela reflete o compromisso contínuo da sociedade com a segurança dos alimentos. Imagine um mundo onde os pepinos precisam passar em um teste de salto antes de chegar às lojas. Não é interessante como leis tão peculiares podem surgir ao longo do tempo? E se eu te contar sobre a bandeira única de Moçambique? A bandeira de Moçambique se destaca como a única bandeira nacional no mundo que tem a imagem de um fuzil AK-47. Este símbolo vibrante representa a longa e difícil luta do país pela independência. O design da bandeira combina habilmente o AK-47, que simboliza proteção e resistência, com uma enxada, ressaltando a importância do trabalho e do desenvolvimento agrícola para o futuro do país. Essa poderosa simbologia reflete o equilíbrio que Moçambique busca, defendendo sua soberania e desenvolvendo sua economia. Com as cores verde, preta, amarela e vermelha, a bandeira não apenas conta sua história, mas também lembra os sacrifícios daqueles que lutaram pela liberdade. Portanto, sempre que você ver essa bandeira, lembre-se de que ela conta uma história de coragem e esperança que ressoa profundamente com o povo moçambicano. Você sabia que não é permitido coletar algas à noite? É surpreendente, mas essa lei foi criada para proteger nossos valiosos recursos marinhos. Durante o dia, a coleta de algas é permitida, permitindo que as pessoas recolham esse alimento nutritivo que beneficia tanto dietas quanto ecossistemas. No entanto, à noite, os riscos aumentam tanto para os coletores quanto para a vida marinha. Devido à baixa visibilidade, as pessoas podem acidentalmente danificar ecossistemas frágeis ou se colocar em perigo. Ao restringir a coleta noturna, os legisladores buscam promover práticas sustentáveis. Isso significa garantir a saúde e a abundância das populações de algas para as futuras gerações. Portanto, da próxima vez que você pensar em coletar algas, lembre-se das regras que ajudam a preservar nossos oceanos. Não é incrível como essas regras podem unir nosso prazer pela natureza à sua proteção? Fatos fascinantes para uma maratona de vídeos. Você sabia que todos os 724 fatos incríveis das partes 1 a 4 estão reunidos em um único vídeo para o seu prazer? Esta coleção abrangente traz curiosidades, desde descobertas científicas impressionantes até anedotas históricas incríveis, tornando-a perfeita tanto para espectadores curiosos quanto para os casuais. Seja para uma noite aconchegante de maratona ou apenas para se divertir, este vídeo tem tudo. Imagine como é fácil absorver conhecimento enquanto relaxa no sofá. É como uma noite de quiz com amigos, mas no conforto da sua casa. Então, por que não apertar o play e deixar este vídeo maravilhoso levar você a uma jornada emocionante de informações? Prepare-se para surpreender a todos com seus novos conhecimentos. Você sabia que Lincoln inspirou cerca de 15 mil livros? Abraham Lincoln, o 16º presidente dos FDNCA, é uma das figuras mais fascinantes da história. Seu legado, moldado pela liderança durante a Guerra Civil e pela luta pela abolição da escravidão, atrai escritores para sua história. Estima-se que Lincoln seja o tema de cerca de 15 mil livros diferentes, ficando atrás apenas de Jesus Cristo. Esse vasto conjunto de obras abrange tudo, desde biografias profundas que exploram sua vida pessoal até análises de suas estratégias políticas e discursos. Os leitores podem encontrar romances, livros infantis e até histórias em quadrinhos, todos retratando esse grande líder. Por que Lincoln continua a nos fascinar? Talvez seja sua profunda influência sobre a igualdade e a democracia que torna sua história relevante para muitas gerações. Você sabia que 7,1 bilhões de pessoas usam celulares?
Em 2021, cerca de 90% da população mundial eram usuários de telefones móveis, mostrando como a tecnologia móvel se tornou parte da nossa vida diária. Praticamente todo mundo tem um celular, e esses dispositivos mudaram a forma como nos comunicamos, trabalhamos e acessamos informações. Imagine um mundo onde você tem um mini computador no seu bolso, conectando você a amigos, família e a internet. Esse crescimento das tecnologias móveis trouxe mudanças significativas em áreas como educação, negócios e entretenimento. Por exemplo, estudantes podem fazer cursos online, empreendedores podem iniciar negócios apenas com um aplicativo, e serviços de streaming tornaram nossos programas favoritos acessíveis a qualquer hora. À medida que a tecnologia avança, quem sabe como ela ainda mudará nosso futuro. A influência dos celulares é inegável e eles vieram para ficar. Você sabia que o caixa eletrônico mais remoto do mundo, operado pelo Wells Fargo, está na Antártica? Esse caixa eletrônico único atende cerca de 1.200 moradores da estação americana McMurdo, um importante centro de pesquisa na costa do continente gelado. Apesar do clima frio, esse caixa eletrônico é um recurso essencial para os pesquisadores e funcionários que vivem e trabalham em um lugar tão isolado. Quando a temperatura externa pode cair muito abaixo de zero, é difícil conseguir dinheiro, mas o caixa eletrônico oferece uma solução prática. Ele permite que as pessoas gerenciem suas finanças sem precisar viajar longas distâncias. Imagine viver em um lugar onde o banco mais próximo está a milhares de milhas. Esse caixa eletrônico incomum mostra como a tecnologia pode superar distâncias, mesmo nas condições mais extremas. Não é incrível que alguém possa sacar dinheiro em um país de gelo e pinguins? Acredite ou não, os urubus voam alto. Essas aves incríveis podem subir a mais de 400 metros, mostrando sua notável capacidade de se adaptar a diferentes condições térmicas. Enquanto a maioria das aves prefere ficar mais perto do chão, os urubus aproveitam as correntes de ar quente para ganhar altitude sem gastar muita energia. Isso lhes permite percorrer grandes distâncias em busca de alimento, principalmente carniça. É impressionante como eles se orientam habilidosamente em condições climáticas variáveis, deslizando facilmente pelo céu. Sua visão aguçada os ajuda a detectar potenciais alimentos de longe, tornando-os eficazes como necrófagos. Voando nas correntes térmicas, eles podem permanecer no ar por horas, apreciando a vista de cima. Essa habilidade única de voar não só destaca sua adaptabilidade, mas também ressalta as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Você já se perguntou como essas aves usam o céu para sobreviver? Mistério incrível. A produção de seda durou 3.000 anos. Durante mais de 3.000 anos, o complexo processo de fabricação do tecido de seda foi um segredo bem guardado na China, encantando o mundo com sua luxuosidade e beleza. Tudo começou na antiguidade, quando as pessoas começaram a criar bichos da seda por causa de seus valiosos casulos. Os agricultores aprenderam a desenrolar esses casulos com cuidado para extrair os finos fios de seda. Ao longo das gerações, eles desenvolveram técnicas especiais para melhorar a qualidade e a aparência da seda. Os chineses mantiveram esse segredo em sigilo, pois a seda se tornou um símbolo de riqueza e sofisticação. Na verdade, era tão valiosa que muitas vezes era usada como moeda e comercializada na Rota da Seda, que ligava a China a terras distantes, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Somente por volta do século VI, esses segredos começaram a vazar, graças a ousados espiões que contrabandeavam ovos de bichos da seda para fora da China. Hoje, a seda continua a ser um material valioso, reconhecido não apenas pela sua sensação luxuosa, mas também pela sua rica história. Não é incrível como um simples inseto pode ter mudado o curso do comércio e da moda? Vamos descobrir a verdade sobre Hal Woodix. Este tema fascinante nos leva a explorar a ciência da pesca, unindo biologia marinha, ecossistemas e nossa dependência da vida aquática. Hal Woodix mostra como a pesca é complexa, incluindo o comportamento dos peixes e a saúde dos ecossistemas. Pesquisadores analisam questões importantes, como o impacto da pesca excessiva nas populações marinhas e no meio ambiente. Eles também estudam métodos tradicionais de pesca e práticas modernas para entender como afetam as comunidades locais e os mercados globais. Ao explorar Hal Woodix, aprendemos não apenas sobre as espécies aquáticas que sustentam nossa alimentação, mas também sobre o delicado equilíbrio da natureza.
Compreender essa complexidade ajuda a promover práticas de pesca sustentáveis que beneficiam tanto as pessoas quanto os ecossistemas marinhos. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um jantar de peixe, pense na ciência e no cuidado que foram dedicados a isso. Você sabia que o nome completo da Barbie é surpreendente? Barbie, oficialmente chamada de Barbara Millicent Roberts, faz muitas pessoas sorrirem. Ela apareceu pela primeira vez em 9 de março de 1959 na famosa Feira de Brinquedos de Nova York, mudando para sempre o mundo dos brinquedos. Nascida em Willows, Wisconsin, Barbie rapidamente se tornou um ícone e favorita de crianças e colecionadores. Ao longo das décadas, ela usou muitos trajes e experimentou várias profissões, mostrando às meninas que podem ser o que quiserem, de médica a astronauta. Sua história inspira criatividade e imaginação, tocando gerações. A marca Barbie também evoluiu para refletir a diversidade, considerando uma ampla gama de experiências e identidades. Embora seu começo possa parecer simples, Barbie se tornou um símbolo de força e oportunidades. Com mais de 1 bilhão de bonecas vendidas em todo o mundo, ela continua a conquistar corações e trazer alegria. Enquanto celebramos seu legado, o que você acha que Barbie simboliza para as meninas de hoje? Você consegue imaginar que o cheiro pode sinalizar doenças? Joy, da Escócia, tem um talento incomum. Ela consegue reconhecer cheiros específicos que indicam problemas de saúde. Alguns meses antes de seu marido ser diagnosticado com a doença de Parkinson, ela percebeu um cheiro único nele, que não era nem suor nem perfume. Esse aroma misterioso chamou sua atenção, e ela sentiu que algo estava errado, muito antes dos médicos notarem. A sensibilidade de Joy aos cheiros a colocou em evidência, e agora pesquisadores estão estudando sua capacidade de identificar doenças neurodegenerativas pelo olfato. Essa conexão fascinante entre cheiro e saúde levanta questões interessantes sobre o corpo humano e seus mistérios. Será que nosso olfato guarda segredos para diagnósticos precoces? A história de Joy não só destaca seu dom especial, mas também abre novas possibilidades para entender doenças e melhorar os métodos de detecção precoce. E se nossos narizes puderem ajudar a salvar vidas? Difícil de acreditar, mas os peixes podem crescer até 40 centímetros. Algumas espécies de peixes, como os populares guppies ou os belos anjos, podem atingir tamanhos impressionantes de cerca de 40 centímetros. Esse tamanho permite que eles habitem com sucesso em diferentes ambientes aquáticos, seja em um vibrante recife de corais ou em um tranquilo lago de água doce. Sua capacidade de adaptação é simplesmente incrível. Esses peixes conseguem se mover facilmente em várias condições de água, encontrando alimento e evitando predadores. Seus corpos aerodinâmicos e caudas poderosas ajudam-nos a nadar rapidamente, mostrando sua agilidade. Para muitos seres aquáticos, alcançar rapidamente um objetivo é vital, especialmente quando precisam escapar de perigos ou encontrar comida. Cada espécie desenvolveu características únicas que aumentam sua adaptabilidade, revelando a incrível diversidade da vida sob a superfície. Não é surpreendente como essas pequenas, mas fortes criaturas podem dominar vastos mundos subaquáticos? E se eu disser que as corujas têm pernas escondidas? Apesar de sua aparência robusta e peluda, muitos ficam surpresos ao descobrir que a maior parte das pernas das corujas, na verdade, se esconde sob seus corpos arredondados. Esse design inteligente as ajuda a manter o calor e a parecer fofas, economizando energia. Quando essas criaturas incríveis voam, suas pernas podem se estender, permitindo que vejamos seu comprimento total. No entanto, as corujas geralmente mantêm suas pernas principalmente escondidas quando estão empoleiradas ou descansando. Essa adaptação não serve apenas a um propósito estético, ela as ajuda a serem caçadoras discretas, já que seus corpos camuflados se misturam perfeitamente ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que suas impressionantes pernas estão lá, apenas fora de vista, desempenhando um papel importante na sobrevivência e no comportamento da ave. Legal, né? É verdade que usar roupão pode causar problemas? Na Califórnia, existe uma lei curiosa que proíbe mulheres de dirigir usando roupão. Essa regra estranha levanta muitas perguntas sobre suas origens e propósitos, já que as razões para sua criação não são claras.
É surpreendente que seja permitido comer enquanto dirige, mas não se pode dirigir de roupão. Leis incomuns como essa muitas vezes mostram como as autoridades locais podem criar regras que faziam sentido no passado, mas hoje parecem ultrapassadas. Embora você provavelmente não enfrente consequências sérias por dirigir de roupão, é interessante refletir sobre como essas regras estranhas refletem normas culturais. Isso também levanta a questão: que outras leis estranhas ainda estão por ser descobertas? Vamos revelar a verdade sobre o estilo de vida único do Alasca. Com uma população de cerca de 700 mil pessoas, o Alasca é uma terra de contrastes, onde a maioria vive em Anchorage ou na capital, Juneau. No entanto, grande parte deste vasto estado é composta por vilarejos remotos e paisagens selvagens deslumbrantes. A vida nesses lugares isolados desenvolve uma forte independência e autossuficiência entre os habitantes. Muitos alascanos gostam de atividades ao ar livre, como pesca, caça e caminhadas, frequentemente contando com suas habilidades para sobreviver em um ambiente desafiador. A cultura reflete esse espírito de resiliência, onde as conexões comunitárias são essenciais para o apoio mútuo. Mesmo nas cidades, o estilo de vida no Alasca permanece ligado à natureza, convidando os moradores a interagir com seu belo entorno. Portanto, esteja você em um movimentado centro urbano ou em uma tranquila vila, a vida no Alasca oferece uma perspectiva única sobre comunidade e autossuficiência. O que você acha que isso diz sobre a identidade deles? É verdade que os tijolos Lego podem suportar concreto? Sim, é surpreendente, mas um tijolo Lego padrão pode suportar o peso de 375 mil outros tijolos. Isso significa que, se empilhados, a resistência da estrutura seria tão impressionante que seria possível construir uma torre com mais de 2 milhas de altura. Imagine uma estrutura tão alta. Embora esse projeto seja puramente teórico e seria muito caro de realizar na prática, isso destaca a incrível resistência e durabilidade dessas pequenas peças de plástico. Os tijolos Lego não são apenas brinquedos para crianças, eles mostram uma solução de engenharia brilhante em seu design. Cada tijolo é feito para se encaixar perfeitamente, criando uma estrutura sólida que resiste ao teste do tempo e do peso. Então, da próxima vez que você pisar em um Lego, lembre-se de que, embora possa ser doloroso, também é um milagre de força e engenhosidade. Como um brinquedo tão simples se tornou um gigante no mundo dos materiais de construção.